Seja bem-vindo a esse canal e que Jesus o abençoe. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se para receber novas mensagens. Nós vamos ter cerca de 5 palestras sobre o livro do profeta Abacuque. E o nosso tema é a fé, da crise à fé. E vocês vão entender por que esse tema está relacionado com o profeta Abacuque à medida que a gente for expondo o assunto. Então, eu queria que você abrisse a Bíblia no livro desse profeta. Ele é um dos profetas menores, ele está lá situado entre aqueles profetas que não são tão conhecidos, e às vezes as pessoas leem o livro de Abacuque e não percebem o que está por detrás e o ensino principal do livro. Então, meu objetivo é exatamente pegar esse livrinho precioso do Antigo Testamento. Ele é citado várias vezes no Novo Testamento. Então, embora seja chamado um dos profetas menores, é um dos livros mais citados no Novo Testamento. E, portanto, se foi importante para os autores do Novo Testamento, com certeza é para nós também, não é? Então, vamos agora pela manhã, eu vou apenas fazer algumas observações introdutórias a respeito do livro, nos preparando então para as 4 palestras seguintes, que serão a exposição do seu conteúdo. Primeiro vamos começar com a pessoa de Abacuque. Ela é mencionada aí no verso 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Nós não sabemos quase nada a respeito dessa pessoa. Abacuque é um nome que vem de uma palavra hebraica, de uma raiz hebraica, que significa abraçar. Então, alguns sugerem que esse nome significa alguém que foi abraçado, alguém que foi aceito. Os israelitas costumavam colocar nomes nos seus filhos que tinham a ver com aquilo que eles criam. Então, muitos dos nomes bíblicos que vocês encontram de gente do Antigo Testamento está relacionada com a fé dos hebreus. Então, Deus é bom ou Deus salva. Por exemplo, o nome Josué quer dizer exatamente isso, né? Deus salva. E de Josué vem Jesus, né? Que é a versão grega do Josué hebraico. Malaquias, meu mensageiro, e vários nomes. Era muito comum o judeu fazer isso, colocar o nome no filho, que refletia a fé que ele tinha em Deus e as expectativas que ele tinha do que iria acontecer com aquela criança, não é? E o nome de Abacuque talvez indique exatamente isso, que os seus pais colocaram esse nome abraçado, né, provavelmente abraçado por Deus, na expectativa de que ele se tornasse realmente um abraçado por Deus, amado por Deus e querido por Deus. E não deu outra, né? Abacuque fez jus ao seu nome, cresceu, se tornou um homem de Deus e entrou para a história através desse livro que ele escreveu e que relata uma experiência de fé pela qual ele passou. Pela preocupação que ele tem aqui na carta, nesse livro, com o povo dele, o povo judeu, e os castigos que Deus estava dizendo que mandaria sobre o povo, o amor que ele tem para com as instituições de Israel e a sua própria religião, talvez indique uma pessoa que morava em Jerusalém. O estado, a situação que ele descreve aqui do povo de Deus é muito parecida com a situação que nós encontramos no livro do profeta Jeremias, onde algumas pessoas calculam que Abacuque e Jeremias eram contemporâneos, eles viveram na mesma época. E é interessante que o livro de Jeremias tem muitos paralelos aqui com o livro de Abacuque. Não parece que um copiou do outro, mas eles viveram aparentemente numa mesma época e refletem os mesmos sentimentos. Abacuque aqui questiona Deus por que o povo está em pecado, questiona Deus por que Deus não responde às orações, questiona Deus por que ele deixa o mal progredir. Tem hora que ele diz assim, por que o Senhor está deixando que eu veja todas essas coisas acontecendo no meio do meu povo, se o Senhor não vai fazer nada? Aí a gente vai para Jeremias e encontra a mesma coisa. Jeremias reclamando com Deus, por que o Senhor está deixando eu ver essas coisas já que o Senhor não vai fazer nada?
né? Eu preferia, Jeremias chega até a dizer isso, né? Eu preferia ir morar numa estalagem no deserto, sair do meio do povo, e não quero mais ver essa desgraça não, o senhor não está fazendo nada e o povo continua pecando, eu não quero participar disso, né? Então, aquela sensação de muita tristeza pelo pecado do povo, a preocupação com o silêncio de Deus, por que Deus permitia que o mal florescesse no meio do povo. Jeremias e Abacuque são muito parecidos. Então, se eles eram contemporâneos, então nós podemos estabelecer com segurança que Abacuque viveu mais ou menos no ano 600. Portanto, 600 anos antes do nascimento de Cristo, viveu, que é a época do profeta Jeremias. Nessa época, algumas coisas já tinham acontecido. No ano 600, fazia 120 anos que o reino do norte havia sido tomado pelos assírios. A nação de Israel, depois da morte de Salomão, ela se dividiu em dois reinos. Um reino que seguiu a casa de Salomão, que era a casa de Davi, que era o reino do sul, cuja capital era Judá, aliás, que ficou com o nome de Judá, porque a maior parte era composta da tribo de Judá e tinha uma parte da tribo de Benjamim, e a sede era em Jerusalém. Então, olha no mapa, o sul, com sede em Jerusalém, chamado Judá, era onde estava o templo e é onde era o foco do judaísmo e da religião que Deus havia dado aos judeus naquela época. O norte ficou como capital Samaria e foi dominada durante muito tempo por reis ímpios, malvados, idólatras, que trouxeram outros deuses, que acabaram com o culto a Deus. E Deus mandou profetas para repreender esses reis, mandou avisos, mas esse povo continuava cada vez mais na idolatria. Finalmente Deus mandou os assírios, levantou os assírios, um povo muito mau, um povo muito poderoso, que veio e tomou a parte norte, levou o reino do norte cativo para a Síria, matou muita gente, destruiu as propriedades, levou prisioneiros e só restou o reino do sul ou o reino de Judá. Então, quando Abacuque escreve isso aqui, o reino do norte já tinha sido tomado fazia cerca de 120 anos. Cerca de 120 anos. E agora Deus estava dizendo que a mesma coisa ia acontecer com o reino do sul, porque estavam praticando os mesmos pecados e Deus haveria de castigá-los por conta desses pecados. Nessa época, o rei, mais ou menos aí por volta do ano 600, era o rei Joaquim. Ele é um dos últimos reis de Israel, porque cerca de 30, 40 anos depois da profecia de Abacuque, realmente os babilônios entram no Reino do Sul, conquistam o reino, conquistam Jerusalém, matam velhos e crianças e mulheres e muitos homens, e os que não matam leva prisioneiro para a Babilônia, e é nessa leva mais adiante que vai o jovem Daniel. O jovem Daniel vai entre os prisioneiros e a gente conhece a história dele lá no meio da Babilônia, mas aí é outra história, né? Aí é outra história. E o povo vai passar cerca de 70 anos cativo, né? Lá na Babilônia, até que Deus finalmente os traz de volta. Então, esse é mais ou menos o período em que nós encontramos aqui o profeta Abacuque. Ele fala 600 anos antes de Jesus Cristo. O que é, então, esse livro? Se você já leu o livro de Abacuque, você vai ver que ele, como o livro de Jonas, e é um livro diferente dos outros. O livro de Jonas narra a história de como o profeta, primeiro desobediente, depois obediente, vai a Nínive anunciar o juízo de Deus. Jonas é diferente dos outros profetas, porque geralmente os outros profetas, tipo Isaías, Jeremias, Ezequiel, que são aqueles que a gente conhece mais, que a gente está mais acostumado, esses profetas registraram as revelações e as visões que eles tiveram de Deus. E eles sempre estão o tempo todo dizendo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eles escreviam o que é que Deus estava falando através deles. Então, você não encontra isso em Jonas e também não encontra em Abacuque. Abacuque não tem uma mensagem para o povo do tipo assim, olha, Deus, assim diz o Senhor, eis que... E aí vem. Abacuque não faz isso. Abacuque é o registro de uma experiência pessoal do profeta, de como ele
ao tomar conhecimento de que Deus ia também castigar o reino do sul e que Deus estava levantando uma nação poderosa, perversa e má para destruir o seu próprio povo, ele entrou em crise. Ele não entendia, primeiro, por que Deus resolveu responder a oração dele daquela forma. Ele primeiro tinha orado, dizendo a Deus, Deus, nosso povo se desviou de ti. Nosso povo está praticando iniquidade, está praticando maldade, está fazendo o que é errado. Salve esse povo. Provavelmente Abacuque estava esperando uma reforma, ou um reavivamento, alguma coisa que mudasse o coração do povo de Deus. Mas o tempo passava, Abacuque continuava orando e Deus não respondia. E Abacuque entra em crise, porque é que Deus não está respondendo? E aí a crise piora quando finalmente Deus responde a Abacuque, provavelmente numa visão, ou qualquer outra forma daquelas antigas que Deus tinha de falar com os seus profetas. E Deus diz a Abacuque que vai mandar um povo para castigar Israel. Isso não era a resposta que Abacuque queria ouvir. Aí a crise se aprofunda. Depois ele começa a pensar direitinho sobre o que é que Deus vai fazer, e ele chega a algumas conclusões. Ele diz, bom, sim, de fato, eu estou entendendo. Deus vai usar esse povo para nos castigar, mas ele não vai nos destruir completamente, porque ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus que tem um pacto conosco. E ele é o Deus eterno, ele é imutável nos seus propósitos. Então, mesmo que ele vai nos castigar, ainda assim nós vamos sobreviver. Como de fato Israel sobreviveu a todo esse castigo. Mas aí vem uma segunda crise. Mas peraí, Deus vai castigar o seu povo usando os babilônicos. Os babilônicos são idólatras, são maus, eles adoram o poder, eles não conhecem a Deus, eles são extremamente cruéis. Como é que Deus pode usar o ímpio para realizar os seus planos? Deus não é santo? Deus não aborrece o pecado? Então como é que ele usa o mal? E aqui Abacuque, a crise de Abacuque aumenta e ele entra naquele dilema clássico, naquele problema clássico religioso, que é o problema do mal. Como é que um Deus bom, todo-poderoso, permite que no seu universo exista o mal, a dor e o sofrimento, e que o justo frequentemente sofra os efeitos disso? Como conciliar um Deus bom e todo-poderoso com a presença do mal no mundo? E o que é pior, quando esse Deus resolve usar o mal para os seus propósitos. E aí Abacuque pira mesmo. Ele fica sem entender esse tipo de coisa. Agora, essa preocupação, ela não era só do profeta Abacuque. Você vai encontrar o mesmo dilema em vários livros da Bíblia. E se você é um estudioso das religiões comparadas, você vai ver que esse problema do mal num universo que pressupõe que há um Deus bom, já era abordado bem antes do Antigo Testamento ser escrito. Você encontra textos antigos na própria Babilônia, você encontra textos antigos lá entre os egípcios, exatamente questionando essa questão, questionando esse assunto da presença do mal na realidade humana. Qual é a origem dele? De onde ele vem? Se Deus é bom, criou todas as coisas, qual é a relação de Deus com esse tipo de coisa? E no Antigo Testamento, você vai encontrar exatamente esse tipo de reflexão. O Salmo 73, por exemplo, é um salmo que começa dizendo assim, o salmista diz assim, eu tô com inveja dos ímpios, porque eles fazem o que é errado e eles prosperam. De gente que faz o que não presta, mas tem saúde, tem riqueza, tudo dá certo para ele, e eu, que estou tentando agradar a Deus, é só pau na minha cabeça, só dá tudo errado comigo. Como é isso? É o Salmo 73. E é claro que tem um final, que a pessoa começa a refletir sobre Deus e o fim de todas as coisas, aí ele chega numa conclusão que alivia o seu coração. Mas o Salmo 73 é um salmo clássico desse problema que a gente chama de teodiceia. Teodiceia, que é uma palavra composta de duas palavras gregas. Theos, Deus, e dike, que é justiça. Então, literalmente, teodiceia é a questão de como Deus pode ser justo quando o mundo parece injusto. Então, teodiceia é o nome que se dá para esse tipo de questão. E Abacuque está mesmo no meio dessa crise aqui. Um outro livro que fala desse tipo de questão é o livro de Jó. O livro de Jó, que termina sem dar uma resposta de propósito. Eis aqui Jó, um homem justo, temente a Deus,
que fazia sacrifícios a Deus, orava pelos seus filhos, andava nos caminhos de Deus e de repente ele perde tudo. Perde os filhos, perde a fazenda, perde o gado, perde a saúde, fica doente e ainda fica uma mulher atanazando ele, não é? Dizendo no pé do ouvido dele para ele negar a Deus e morrer, né? Dizendo abandona a tua fé e morre. Então, um homem justo e tudo de ruim. Vocês não entenderam o verbo atanazar? Não tem aqui não, né? Deixa eu ver um parecido aqui. Era uma mulher custosa, não. Foi, é atazanar. Tá ok. Qualquer coisa aqui vocês me dão um desconto, tá? Por gentileza. Então, essa mulher e todos os males que sobrevieram a Jó levanta a questão, né? Por que o justo sofre? O Jó não merecia, entre aspas, né? Olhando humanamente, ele não merecia nenhum dos desastres que aconteceu com ele, porque ele temia Deus, servia a Deus, orava a Deus, buscava a Deus, mas tudo de ruim que poderia acontecer com uma pessoa aconteceu com Jó. Então, o livro do Jó, aí o que é que acontece? Aí chegam os amigos de Jó para consolar Jó. E durante 7 dias eles ficam lá em silêncio, respeitando o luto de Jó. E no 7º dia começam as especulações. Jó, será que... Não quero ser ofensivo, né? Mas você já pensou se não foi algum pecado que você cometeu? Aí Jó diz, não, eu não cometi pecado, eu não fiz nada errado, não. Aí o outro diz, Jó, você está sendo, né? Você está sendo arrogante. Porque Deus não castiga justos, Deus não faz o mal vir sobre os bons, porque Deus recompensa os que fazem o bem e andam nos seus caminhos. Então, se você está sofrendo, é porque você fez alguma coisa errada, examina a tua vida. E Jó diz, mas eu não fiz nada, minha vida está aí diante de vocês, na verdade, eu dei esmola, ajudei o pobre, socorri o necessitado, está aí, pode chamar essas pessoas, todas elas vão mostrar para vocês que eu andava nos caminhos do Senhor. E aí o livro todo é os 3 amigos tentando convencer Jó que aqui porque Deus é justo e bom, aquele mal só poderia ter acontecido se ele, Jó, tivesse cometido alguma falta em particular que tivesse provocado a ira de Deus. E Jó dizendo, eu não nego que sou pecador, mas eu não fiz nada específico para que isso acontecesse comigo. Não tem, né? E finalmente Deus aparece no final da história, não para resolver esse problema, mas primeiro para condenar os amigos de Jó, porque eles estão partindo de uma teologia errada, ou seja, de que sempre Deus tem que punir os maus e sempre haverá de recompensar os bons. É como se Deus dissesse, isso é verdade, mas aqui nesse mundo, não exatamente. Aqui nesse mundo, às vezes eu permito que o justo sofra e que o mal prospere. Então não vai ser aqui nesse mundo que o problema da Teodiceia vai ser resolvido. E aí, finalmente, ele chega para Jó e diz, como se dissesse, Jó, você também foi muito, assim, se defendeu demais, não é? Você não é que foi arrogante, mas quase que Jó chegava na justiça própria, né, para poder se defender. E Deus diz, Jó, na verdade, você não sabe de nada. Onde é que estava você quando eu criei o mundo? Onde estava você quando as primeiras estrelas brilharam? É aquele final de Jó, né? Em que Deus dá uma demonstração da sua grandeza e do seu poder, para no final Jó dizer assim, eu na verdade te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Alguma coisa desse tipo, né? Ou tipo assim, Deus, eu pensava realmente que eu te conhecia, mas eu estou percebendo que tu és bem maior do que eu imagino. E o livro termina dizendo que a resposta que a gente tem hoje aqui para o problema do mal é que esse é uma questão que Deus haverá de resolver no tempo dele e da forma dele, e que ele é todo poderoso, que ele é justo e que ele é bom, e que nós, mesmo sem entendermos, nós temos que confiar. O livro de Jó não traz uma resposta para a questão do problema do mal, mas nos mostra que atitude a gente tem que tomar diante dessa crise, que é exatamente de confiar que Deus, no dia dele, no tempo dele, da forma dele, ele haverá de dar uma solução para todo esse tipo de coisa. Então, Jó é um outro exemplo da questão do problema do mal, dentro de um universo criado e regido por um Deus que é bom e todo-poderoso, não é?
esse problema, essa questão, ela foi colocada de maneira clássica na filosofia grega. Depois eu vou lembrar para vocês, eu vou dizer amanhã, hoje à noite eu vou dizer o nome do filósofo. Mas esse problema foi formulado de maneira clássica na filosofia grega da seguinte maneira. Se Deus é bom, Deus é bom e todo-poderoso. O mal existe. Então, se o mal existe e Deus é bom, isso significa duas coisas. Ou que Deus permite o mal, e nesse caso ele não é bom, ou que Deus é impotente para resolver o problema do mal, e nesse caso ele não é todo-poderoso. Então, conclusão, não existe um Deus bom e todo-poderoso, porque é incompatível a existência de um Deus bom e todo-poderoso com a presença do mal no universo. Então, isso é a formulação clássica na filosofia grega. Não, eu me esqueci o nome do filósofo, mas eu vou dizer hoje à noite para vocês. Foi Epicuro, não foi? Que fez essa definição. O nome estava aqui, não tinha certeza, mas obrigado. E a partir daí, os ateus, esse é um dos argumentos que os ateus mais usam hoje, os ateus modernos. Eles vão dizer, como é que existe Deus? Como é que pode existir Deus diante de toda maldade, sofrimento, guerra, criança que nasce com deficiência física, os estupros, a violência nesse mundo, né? O extermínio, genocídio de raças inteiras. Então, essa é uma questão que sempre perseguiu a raça humana, né? Tentar entender essas coisas. E Abacuque está preso bem no meio dessa questão. Bem no meio dessa questão. E, finalmente, ele resolve, voltando aqui para o livro, não é? Ele está perguntando, questionando a Deus, não é? Como é que ele vai permitir que o mal triunfe sobre o bem e como é que Deus pode usar o mal para realizar os seus propósitos. Aí ele resolve esperar. Ele não tem resposta, mas ele resolve deixar esse assunto nas mãos de Deus. E, finalmente, quando Deus responde, a resposta de Deus é que Deus haverá de punir todo o mal e castigar o mal para todo sempre no dia dele, no tempo dele. E que um dia toda a terra vai se encher do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Então, diante disso, nós devemos guardar silêncio, porque essas coisas pertencem a Deus. Silêncio no sentido de que o nosso coração não pode se revoltar e nós não podemos tomar uma atitude assim de dizer, então, esse Deus é injusto, Deus está fazendo a coisa errada, coisa dessa natureza. Mas conhecendo a majestade de Deus e a promessa dele de que ele vai resolver todas essas coisas no nosso coração, tem que se aquietar. Quando Abacuque entende isso, então ele termina o seu livro com uma oração, relembrando os atos de Deus, os feitos de Deus na história, como Deus abençoou o seu povo, como Deus guardou o seu povo. E aí ele termina, a conclusão de Abacuque, que começou numa crise, ele termina numa palavra de fé, que é muito bem conhecida. Acho que o livro de Abacuque é bem conhecido por causa dessa palavra, né? Quando ele diz lá no final, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e no curral não haja gado. Quer dizer, ainda que eu sofra todos os males, que eu perca todas as coisas, que o mal triunfe na minha vida, ainda assim, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O livro começa com crise e termina com fé exultante. Como é que Abacuque passa daquela crise para essa fé? Então, o livro é a narrativa desse processo. Como é que o profeta analisou? Como é que ele pensou? O que é que aconteceu na cabeça dele? Até que finalmente o coração dele se enche de confiança e de alegria diante de Deus. Então, o livro é isso aqui. Como eu disse, esse livro é citado pelo menos 4 vezes no Novo Testamento. E a primeira vez é pelo apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 14, no verso 31, quando Paulo cita aqui o verso 5 do capítulo 1, quando Deus diz a Abacuque, eu vou fazer uma obra no meio de vocês, maravilhosa, que vocês não vão acreditar. A obra era mandar os caldeus destruir Jerusalém, né? Vou fazer uma obra que vocês não vão acreditar que sou eu que estou fazendo. Deus estava se referindo ao fato de que os judeus, mesmo diante da invasão iminente, eles se recusariam a crer que era Deus levantando o juízo e o castigo contra eles. Então, aquela incredulidade dos judeus
ela era uma das coisas que tinha levado Deus a executar o juízo. Séculos depois, 600 anos depois, o apóstolo Paulo, convertido, pregando em Antioquia, diante dos judeus e diante dos gentios, quando ele termina o sermão dele, depois dele explicar que Jesus Cristo é o cumprimento de todas as promessas, ele diz para os judeus: cuidado que não aconteça com vocês o que disse o profeta Abacuque. Eu vou fazer uma obra maravilhosa no meio de vocês, mas vocês não vão acreditar. Então Paulo cita Abacuque para advertir os judeus a quem ele pregava Jesus Cristo, para que não tomassem uma atitude de incredulidade, que é exatamente como Deus começa a anunciar aqui o juízo no livro do profeta Abacuque. Lá no meio do livro tem talvez a passagem que tornou o livro de Abacuque tão querido do Novo Testamento. Quando ele diz, capítulo 2, verso 4, eis o soberbo, se referindo a Nabucodonosor, que era o rei dos babilônios. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Era o rei da Babilônia, não é? A alma não era reta, quer dizer, ele era um ímpio. Mas o justo viverá pela fé. Então essa frase de Abacuque, o justo viverá pela fé, ela é citada 3 vezes no Novo Testamento para provar que a justiça de Deus, a justificação, é feita mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, logo no início, se você quiser abrir aí para mim, comigo, né? Melhor. Romanos 1, versos 16 e 17, Paulo dá um resumo da mensagem que ele vai ensinar aqui no livro. Ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, Romanos 1, 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, aí ele cita Abacuque 2,4, o justo viverá por fé. Aquele princípio que Abacuque ensinou, que diante de um mundo em crise, diante do problema do mal, a solução é vivermos pela fé em Deus, ou seja, confiando que Deus tem uma resposta. Esse é o princípio que percorre a Bíblia toda e estabelece a condição básica da nossa redenção. O justo, ele vive pela fé. E ter fé aqui em Abacuque e também no Novo Testamento, Paulo vai citar ainda em Gálatas e o autor de Hebreus ainda cita esse versículo. São 3 vezes que esse versículo 2,4 é citado. Mas ele significa que é assim que nós vivemos nesse mundo, confiando em Deus e nas suas promessas, mesmo quando a gente não entende as circunstâncias ao nosso redor. Aplicado à redenção, significa que eu, como justo, essa justiça, ela vem pela fé em Deus. É Deus que me justifica, é Deus que me perdoa. E isso mediante a fé no seu Filho Jesus Cristo. Então, esse é o tema de Abacuque e que corre em toda a Bíblia. Pega lá os santos do Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento e também leva para o Novo. Por isso esse livro é tão importante. E a última coisa aqui que eu quero fazer com vocês, então, é ler o livro. Eu acho que agora dá para ler o livro, né? E nós vamos ler agora com esse entendimento, com toda essa informação de fundo. E vamos ver como ele faz mais sentido, né? Quando a gente ambienta o livro, né, no seu contexto histórico, literário, canônico. Então, a leitura faz mais sentido. Então, como é um livrinho curtinho, né? E eu queria ver com vocês. Capítulo 1, de 1 a 4, você tem a primeira oração de Abacuque, refletindo a crise inicial. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Primeira oração de Abacuque. Ele reclama do silêncio de Deus e por que Deus está deixando o mal continuar e dizendo para Deus, quanto mais o Senhor demora, pior está ficando. Resposta de Deus, primeira resposta a partir do verso 5. Vede entre as nações, já é Deus falando. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei,
porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito, levanto, Levanto os caldeus, que são os babilônicos, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, eles mesmos criam o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. É a descrição do exército babilônico que adorava o poder, velozes, cruéis, rápidos, como o leopardo, como o leão, como a águia, e estão tomando tudo, não respeita ninguém, zomba de todo mundo, estão marchando e estão vindo contra o povo de Deus. Essa é a resposta de Deus para Abacuque. Estou mandando um povo contra vocês, e ó o povo que eu estou mandando para vocês, por conta do pecado de vocês. Aí Abacuque pira mesmo, Aí, do verso 12 até o 17, tem a segunda oração de Abacuque. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos. Então Abacuque entendeu o que é que Deus estava fazendo. Aí ele pergunta, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, ó, aqui o problema da Teodiceia, Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso está se referindo agora a Nabucodonosor, Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua rede varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Você vê aqui nessa segunda oração, que Abacuque está questionando a Deus. Por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor está levantando esse povo ímpio? Como é que o Senhor consegue? O Senhor é tão puro de olhos que não consegue ver o mal, mas está usando esse povo contra nós, que somos teu povo. Nós somos ruins, é verdade, mas ainda somos mais justos do que eles. E o Senhor entende que está fazendo isso. E não tem resposta. Capítulo 2, verso 1, é a decisão que Abacuque tomou diante desse problema. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele resolve esperar a resposta à sua queixa diante de Deus. E a resposta chega a partir do verso 2. É a segunda resposta de Deus. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Essa é a base bíblica para outdoor, Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, a minha resposta para julgar o ímpio e resolver o problema do mal virá, Abacuque. É tão certo que você pode fazer um outdoor com isso aí. Mas, se eu demorar, na tua perspectiva, aguarda, porque com certeza eu virei, não falharei. Eis o soberbo, Nabucodonosor, a sua alma não é reta nele, mas você, Abacuque, o justo, você vai viver pela fé e aguardar o meu tempo. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Que é a partir daqui, Deus está dizendo que, responde Abacuque, dizendo que ele vai punir os caldeus, que ele vai executar juízo, não agora, tem que esperar pela fé, mas ele vai finalmente executar juízo. Então, a partir daqui, você tem vários ais de Deus contra os caldeus, Ai deles, porque eu vou fazer isso, fazer isso.
Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Falando do rei Nabucodonosor. Não levantarão, pois, todos estes contra ele, o rei Nabucodonosor, um provérbio, um dito zombeteiro, ou zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando, Senhor? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá a beber ao seu companheiro, ministrando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira: acorda. A madeira aqui é a madeira usada para fazer santo, né? A fazer as imagens daqueles deuses. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a boca. A segunda resposta de Deus para Abacuque é: ele vai destruir o ímpio. E um dia toda a terra vai se encher com a glória do conhecimento do Senhor. Portanto, espera em fé, espera em silêncio, até o tempo de Deus. Não se desespera, nem sempre as respostas todas estão aí, nem sempre a gente conhece tudo, mas nós temos que confiar em Deus e depender de Deus e aguardar o tempo dele. O capítulo 3 é a oração final de Abacuque, é a terceira oração dele. As duas primeiras eram questionamentos. Essa terceira já é mais uma declaração diante de Deus da sua confiança. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aquelas declarações que Deus tinha feito de que haveria de mandar o ímpio para punir o justo, mas que depois haveria de punir o ímpio também. Me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira contra nós, lembra-te da tua misericórdia. E aí, do verso 3 até o 16, ele faz uma recordação da história da redenção no Antigo Testamento. Ele cita vários eventos aqui, que quando eu expor essa passagem, eu vou dar os detalhes para vocês, tá? Mas então lá vem Abacuque lembrando da história. Lá vem Deus de Temã, verso 3. E do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem,
passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para livramento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. E a confissão final do profeta. Ouvi, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz, a voz de Deus, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Em silêncio eu tenho que esperar o dia da angústia que Deus vai mandar contra esse povo que agora, no momento, está nos derrotando. Ainda que a figueira não floresça, está se referindo aqui à devastação criada pelos exércitos inimigos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. E a recomendação no final, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Esse capítulo 3, portanto, Abacuque compôs para ser cantado no templo. Era um salmo, na verdade. Por isso que a gente imagina que ele era um morador de Jerusalém, não é? O templo estava ali e essa experiência ele coloca na forma de livro, e o capítulo 3 era um salmo que era para ser metrificado, musicado e cantado para relembrar os caminhos de Deus. Amém? Então, aqui estão algumas lições que a gente já pode tirar da introdução do livro, não é? Primeira coisa, Deus usa pessoas diferentes, de formas diferentes, em épocas diferentes, com métodos diferentes. Por um lado, você tem o grande profeta Isaías, livro majestoso, extraordinário. Isaías era provavelmente um sacerdote ou um levita que morava no templo e tinha acesso à corte palaciana. Era um homem muito culto, extremamente preparado. O hebraico de Isaías é extraordinário. Abacuque, humanamente falando, né, comparado com Isaías, não tem brilho, né? Era uma pessoa desconhecida. Talvez ele era um profeta, mas não chegava perto do que era o grande profeta Isaías, ou até mesmo o grande Jeremias na época dele. Mas o Deus que estava usando Jeremias no ano 600, preparando o povo para a invasão, era o mesmo Deus que estava tratando da alma do profeta Abacuque. E fez no final, e o resultado final, esse livro que acaba trazendo os princípios centrais que são usados no Novo Testamento para falar a respeito da justiça de Deus pela fé, que é a base do Evangelho. Eu estou dizendo isso porque há uma tendência muito grande da gente pensar que Deus, quando age, ele usa somente pessoas especiais, diferenciadas e aquelas que têm um talento que se levanta em comparação com os outros. Não é verdade, não é verdade. Deus está agindo no mundo, ele tem os seus servos que estão em todo lugar, ele usa o grande e o pequeno, o conhecido e o desconhecido, o que é brilhante e o que não é, aquele que está em evidência e aquele que não está. A história de Abacuque nos conta isso, esse profeta desconhecido e que foi instrumento de Deus ao lado de Isaías e de Jeremias. Isso devia trazer esperança para nós, né? Deus pode nos usar, Ele quer nos usar. Cada um de nós pode ser um instrumento de Deus na obra que Ele está fazendo aqui nesse mundo. Uma outra lição que nós aprendemos é que pode haver questões aqui nesse mundo para a qual nós não tenhamos uma resposta definitiva.
Nós temos que lembrar que estamos lidando com um Deus, com um ser que é muito maior do que nós, infinitamente maior do que nós. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, portanto, muita coisa dele a gente pode entender, se relacionar e compreender, mas nós não temos como exaurir o ser de Deus ou sondar todo o seu conhecimento. Então, há de fato coisas que acontecem e que fogem ao nosso conhecimento. Essa é a crise do profeta. A terceira coisa que isso então nos deveria encorajar a viver com o que a gente tem. O meu problema não é o que eu não conheço, o meu problema é o que eu conheço, porque aí eu tenho que crer e obedecer. O que eu não sei, né, Deus também não vai cobrar de mim que eu haja com relação a coisas que eu não tenho uma resposta, né, e sobre as quais ele não se pronunciou. Terceira coisa, um crente pode passar crise. Aqui você tem esse profeta, um homem de Deus, um homem com quem Deus falava diretamente. Mas ele passa por uma crise, eu vou chamar de existencial. Ele quer entender o mundo, ele quer entender Deus, ele quer saber qual é o papel dele. Por que o Senhor está me mostrando essas coisas? Né? Como é que eu me encaixo no teu plano? Por que o Senhor está revelando essas coisas para mim, se o Senhor não pretende fazer nada? Qual o sentido da minha vida? E Abacuque, ele passa por essa crise. Às vezes, a maneira como o evangelho é colocado, ou como o cristianismo é descrito, ou o cristão é definido, deixa a gente sem muita opção. Se a gente vacila, se a gente questiona, se a gente tem dúvida, se a gente entra em crise, já vem o pessoal pensando que a gente não é crente. Mas mesmo o crente verdadeiro, ele pode passar por momentos de profunda confusão e perplexidade, em que ele não entende, mas ele vai fazer o que Abacuque fez. Abacuque não chutou o pau da barraca e disse, como os ateus, né? Não pode existir um Deus. Numa situação como essa não tem Deus. Não. Ele questiona, ele reclama, ele indaga a Deus, ele ora a Deus, ele busca, ele espera. Ou seja, mesmo em crise, Abacuque não abandona a sua fé. Então, a fé questiona, a fé vacila, a fé entra em crise, mas ela continua sendo fé. Ela continua sendo fé. E faz parte da nossa realidade aqui. Procurar respostas e esperar em Deus que essas respostas nos cheguem. E, por último, a última coisa que eu queria dizer. Boa parte, eu esqueci de mencionar isso com mais detalhes, mas também já me alonguei mais do que eu queria. A boa parte do processo pelo qual Abacuque passou, da crise até a confiança, envolvia recordar os feitos de Deus na história. O livro de Abacuque, a gente vai ver, está cheio de referências ao que Deus já tinha feito antes, a história de Israel, que Abacuque tão bem conhecia. Na época de Abacuque, no ano 600, com certeza a lei de Moisés já estava escrita e circulava, muitos salmos, os livros históricos já estavam também em circulação, talvez alguma coisa fosse escrita durante o período do cativeiro, mas praticamente todo o Antigo Testamento, com algumas poucas exceções, já estava completo na época do cativeiro. O que vem depois do cativeiro a gente sabe, Neemias, Esther, e 3 profetas, que é Zacarias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são profetas pós-exílio. Mas tirando esses, na época dele, de Abacuque, praticamente toda a parte histórica, poética e da lei já estava escrita, publicada e era lida, era conhecida. Abacuque tem conhecimento disso e é isso que vai ajudá-lo a fazer a transição da crise para a fé. O que é que eu quero dizer com isso? É que a lição que a gente tira aqui é a importância de conhecer a história bíblica, conhecer os atos de Deus, o que Deus fez no passado, quem é Ele, as suas promessas, como é que Ele se relaciona conosco, porque é isso que vai dar sustentação à fé. A fé que é falada aqui não é um sentimento positivo, não é você trincar os dentes estoicamente e dizer assim, eu vou me aguentar aqui, pode chover canivete. Não, a fé aqui do profeta, ela é animada, ela é encorajada, ela é fortalecida com base na reflexão, na memória, no reconhecimento e na lembrança do que Deus já fez antes. Se Ele é esse Deus, se Ele fez essas promessas, então Ele não pode me abandonar, Ele não vai me largar, Ele vai resolver o problema. Então a fé, ela está baseada na palavra de Deus, nas promessas de Deus e na história.
Paulo disse uma vez, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve, se você não estuda, se você não lê, não é à toa que sua fé é tão vacilante. Não é à toa que ela é tão pequenininha, né? Não é à toa que você vive muito mais questionando e em dúvida do que tendo essa exultação confiante do profeta que ele mostra no final do livro. Essa é a última lição que eu queria tirar para nós, a importância de ler a palavra. E vamos aproveitar que nós estamos aqui, há tempo aqui no acampamento, é um retiro espiritual. Então, no tempo que você estiver livre, tira um tempo, lê esse livro, ou lê, continua a fazer suas leituras devocionais, mas usa tempo para buscar ao Senhor, ler a palavra, gastar um tempo em oração. Nós estamos em retiro, não é só para a gente se divertir, não, né? Mas para a gente crescer espiritualmente também. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pelo profeta Abacuque. Obrigado que o Senhor usou a crise dele para abençoar milhares através da história e que o Senhor usou a crise dele para estabelecer aquele princípio central de que o justo viverá pela fé, tão usado por Paulo na carta aos Hebreus e na Reforma Protestante, que serviu de base para Lutero e tantos outros quando a Reforma começou. Dê que a leitura, exposição e estudo desse livro também seja uma bênção para nós. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Renova a fé, fortalece a confiança. Se há dúvida, se há questionamento, acalma o nosso coração. Enche, Senhor, a nossa mente do conhecimento da Tua glória, para que nós possamos descansar em Ti. Obrigado por esse tempo juntos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos e familiares. E deixe um comentário aqui abaixo.